Salve, salve, camaradas. E aí, tudo no suave com vocês? Tomara que sim, ó, apoio bolsonarista. A escolha tá muito boa, não. Tem sobrinho de presidente, de ex-presidente arribado na Argentina. Tem outro que tá se escondendo nos Estados Unidos, que é filho. É bagulho, tá doido, meu velho. O processo é lento, mas o juiz é xandão. Eu confio que no final vai dar tudo certo. Esse meliante do Bolsonaro tem que pegar uma espada de ano de cadeia, na real. Vou trazer aqui depoimento, tá ligado? De uma meliante condenada, presa lá no acampamento dos Mané e pá, tá ligado? Aí, dia 9 de janeiro. Quando vê que não, ela foi condenada, agora por associação criminosa 1 ano e pagamento de multa por incitação ao crime, não ia ficar nem presa mesmo e tal. Mas descumpriu as medidas cautelares, Xandão decretou prisão dela. Depois de condenada, ela chegou a ser presa e tá presa até agora. Bagulho doido, vicimão, velho. Ei, por favor, se inscreve no canal, deixa like, comenta também qualquer coisa pra ajudar engajamento. Na dúvida, comentar. Deixa um viva pra Lula, pra Xandão, pra Flávio Dino, pra Operação Lava Jato, ou sei lá, o que vocês preferirem. Mas deixa comentário, por favor, que ajuda no alcance do vídeo. Se puder fortalecer no Pix também, ajude filosofia marginal, gmail.com. Vou trazer aqui o depoimento dela. Trago também a audiência de custódia da meliante. Depois eu já venho com o trecho do voto de Xandão e tal, tá ligado? Dessa vez eu não pesquisei por que ela foi presa não e pá, só sei que foi descumprimento de medida cautelar, né? Que é o que faz, que leva esse bolsonarista a ser preso. Mas eu não vi qual foi o descumprimento não, que às vezes fala na audiência de custódia, às vezes não. Aí se fala lá na audiência de custódia, a gente fica com aquela informação mesmo. Caso não, se lá não for muito explicativo, aí eu busco informação lá no processo dela pra poder ver. Enfim, sem mais delongas, rebora logo pro vídeo. Pra golpista sem anistia e sem saidinha, tá ligado, né, papai? Golpista bom. É golpista preso, meu véi. Senhora Márcia, bom dia, tudo bem? Bom dia. Então vamos lá. Eu vou dar início ao interrogatório da senhora na ação penal 2117. Eu faço ele em duas partes. A primeira parte eu faço perguntas sobre dados e qualificação da senhora, e a segunda sobre as acusações feitas aqui nessa ação penal. Nessa segunda parte, a senhora pode permanecer em silêncio. A Constituição assegura esse direito e que, se a senhora exercer, não pode ser usado contra a senhora de forma alguma. A senhora conversou de forma reservada com a doutora Nadijane sobre o processo, sobre o ato que será praticado aqui hoje? Sim, Então, eu vou dar início à primeira parte. O nome completo da senhora. é Márcia Aparecida Ferreira, Data de nascimento. dia 11/1 de 1984. Atual endereço da senhora. Foz do Iguaçu, Sabe o CEP completo, por favor? não sei, Tá. O estado civil da senhora. solteira, A senhora tem filhos? tenho duas. Quais idades? Uma tem 12 e a outra tem 16. Elas moram com a senhora? Mora comigo, eu moro com meus pais. Tá. É, A senhora estudou até que série? Eu estudei até a quarta. A senhora trabalha? Não, Tá. A senhora tem alguma doença grave? Toma medicamento de forma contínua? eu tenho crise de ansiedade, eu tomo a medicação sertralina. Aham. Tá. Além desse processo aqui, a senhora já respondeu alguma outra ação penal? Já foi condenada? Já cumpriu pena? Não, nunca, nunca na minha vida. Tá. Sobre as acusações feitas contra a senhora aqui nessa ação penal, a senhora leu a denúncia? A senhora sabe do que está sendo acusada? Sei, Tá. A advogada da senhora já adiantou que a senhora vai permanecer em silêncio. A senhora confirma? confirmo. Tá bom. Doutor Daniel, alguma questão? Em questões, Excelência. Tá. Doutora Nadijane, a defesa fará perguntas? Não, não é uma pergunta, meritíssimo. Tá. Senhora Márcia, a senhora quer perguntar alguma coisa? A senhora está levantando a mão, não? Diga. Eu quero falar uma coisa, Ah, viu? diga. Eu tenho uma filha que ela é especial. Aham. Ela Tá. tem quatro CIDs, né? Ela tem o CID 10, que é imperativa, o F71, que é o retardo mental,
o F90, que é o distúrbio, e ela tem o autismo, e agora o transtorno dela, motor, tá grave. Tá, tudo bem. É, né, meu velho? Devia ter pensado nisso antes de ter se juntado com um monte de bandido na porta de quartel. Oxe, essa galera é cheia de tá querendo se proteger atrás de filho, de não sei o que, doença, isso, aquilo, outro. Oxi. Mais alguma coisa que a senhora queira falar? E ela toma medicação controlada também. Tá, tudo bem. Eu vou constar tudo isso. Tá, doutor Daniel, alguma questão? Doutora, Sem questões, excelência. tá, doutora Nadiane, alguma coisa a mais? Não? Não, meritíssimo. Tá bom. Então, dou por encerrado o interrogatório na ação penal 2117. Saem todos intimados para eventuais requerimentos de diligências nos termos do artigo 402 do Código de Processo Penal. Pronto, só que ela já foi condenada, né, por associação criminosa, 1 ano, no caso, e por incitação ao crime, pagamento de multa. Porém, tava tendo que cumprir as medidas cautelares aí para essas coisas. Não sei o que foi que danado que aconteceu, que dia 25 agora, do mês passado, de março, a meliante foi presa. Bora dar uma sacada aqui nas ideias da audiência de custódia dela. Tenho expectativa que no meio da audiência diga, né? O porquê. Caso não, eu dou uma olhada lá no processo dela para entender. Aqui sou juiz auxiliar aqui no gabinete do ministro Alexandre de Moraes e recebi a delegação para conduzir a audiência de hoje. A audiência é uma audiência de custódia na ação penal 2117, que tem por ré a senhora Márcia Aparecida Ferreira. Anoto a presença da doutora Nadjane Magalhães Bertoldo, pela defesa da ré, e o procurador da República, doutor José Guilherme. Boa tarde, doutor José Guilherme. Tudo bem com o senhor? Boa tarde, doutor Rafael. Tudo bom? Tudo bom. Senhora Márcia, a audiência de custódia ela é uma audiência que ela tem por finalidade colher informações pessoais da senhora e analisar a legalidade no cumprimento do mandado de prisão. Todo e qualquer pedido que fuja ao escopo da audiência de custódia, eu peço que seja feito nos autos, para que Sua Excelência, o ministro relator, possa analisar. No caso, foi dado cumprimento ao mandado de prisão preventiva que foi expedido em, salvo engano, março de 2024, decorrente do descumprimento, segundo consta da decisão, decorrente do descumprimento das medidas cautelares que tinham sido impostas para a senhora. Então, esse mandado foi cumprido, por isso que a senhora foi presa. Pelo que eu vejo, o processo já transcorreu, tendo inclusive sido julgado até. Só que ainda pende de publicação o acórdão. Então, eu vou dar início à audiência de custódia, fazer perguntas primeiro sobre a qualificação da senhora e depois sobre o cumprimento do mandado em si. O nome completo da senhora? Márcia Aparecida Ferreira. Data de nascimento da senhora? Dia 11 de 1 de 1984. A senhora é natural de onde? De Nova Aurora, Estado do Paraná? Paraná. Paraná. O endereço da senhora? A senhora é casada, tem filhos? Eu sou solteira, tenho uma filha, tenho duas filhas. A idade das filhas da senhora? Uma tem 13 e a outra tem 16. Elas moram com a senhora? Moram comigo. A senhora trabalha? Não posso trabalhar para fora porque eu tenho uma filha que ela tem 4 CIDs, né? Que ela é uma criança especial, que é a de 13 anos. Inclusive, amanhã mesmo eu tinha uma consulta com ela. Ela é muito apegada a mim, ela não dura de mim. A filha, aqui pelo que eu vejo no termo de qualificação da senhora, quando da audiência de instrução, que não fui eu que realizei, foi um outro juiz, o doutor André. Consta que são duas filhas, uma de 12 anos, uma de 16 anos, é isso? Isso. Aqui aqui é especial, é a de 12 anos. É, a Ana Milena Ferreira. Tá. Que aqui constam 4 CIDs. São 4 CIDs. N10.
É o CID-10, o F71, que é o retardo, que é o retardo mental, o F90, que é o distúrbio, e o autismo. Aí, inclusive, eu tenho minha filha, 16 anos, que está gestante também. Aí eu tenho minha mãe, meu pai, que tem problema de saúde também. Vê só, meu irmão. Aí, apesar disso tudinho, vai bater em Brasília pra ficar querendo forçar o exército a dar golpe pra Bolsonaro. Minha senhora, meu irmão. Que eles a dependem de mim. A A minha senhora filha depende. tem alguma doença? Faz uso de algum medicamento? Eu tenho problema de crise de ansiedade. Faz uso de medicamento ou Eu estava tratamento psicoterápico? eu tava fazendo, só que eu parei por causa das... que deu uns negócios na palma da minha mão. Tá. A senhora já respondeu algum outro processo criminal? Não, nunca na minha vida. Em relação ao cumprimento do mandado de prisão, houve algum problema por parte dos policiais que deram cumprimento ao mandado de prisão? Não, simplesmente eu cheguei ali para poder eles ver a tornozeleira, né? Aí eles só mandaram eu aguardar, aí chamaram 2 policial femininas. A senhora foi presa onde? Aqui na PF2. Tá. A senhora foi ver a questão do tornozeleira na penitenciária feminina de Foz do Iguaçu, é isso? Isso, Que é onde a senhora se encontra agora. isso. A senhora foi submetida a exame de corpo de delito? Ainda não. Ah, não. Um médico não esteve aí? Nada para examinar a senhora? Não. Em que horário ocorreu a prisão? Foi 8 horas da manhã. A minha agenda estava agendado para 9 horas da manhã para poder fazer o negócio. Doutor José Guilherme, algum questionamento, algum requerimento? Não, Excelência. Apesar de a senhora Márcia ter dito que não foi submetida a exame de corpo de delito, ela própria disse que não houve nenhuma irregularidade no cumprimento do mandado de prisão, de modo que a PGR pede a homologação do ato. Doutora Nadjane? A defesa pede a revogação do mandado de prisão, Excelência, pelo fato, como está nos autos do processo, inclusive já peticionei hoje, falou que ela não cumpriu, não foi assinar no dia 10 de março, sendo que no extrato do cumprimento das cautelares, dada pelo juiz, ela tinha que ter apresentado no dia 12 de março, foi o que ela fez, se apresentou. Com relação às demais violações, segundo o que consta no processo, foi também peticionado junto ao processo que a mesma vinha apresentando problemas com a tornozeleira. Tanto é, meritíssimo, que ela foi presa no momento que ela foi trocar a tornozeleira. E em todo momento ela comunicou e avisou o que estava acontecendo. Então, assim, não justifica tal prisão, visto que ela justificou todas as violações, bem como o dia de apresentação da assinatura na 4ª Vara Federal. E a dona Márcia, como foi dito, ela tem uma criança especial que necessita dos cuidados dela, e ela mesma também, ela tem problema de ansiedade, tem problema de saúde. Então, Vossa Excelência requer a revogação do mandado de prisão. Doutora Márcia? Amanhã, inclusive, a minha filha tem uma consulta. Ela não vai com ninguém. Com ninguém. Ela não vai com ninguém. Com ninguém. Ela ficou... Caramba, agora eu fiquei com pena de verdade, tá ligado não, meu velho? Olha o pai, o que que Bolsonaro faz na família brasileira, meu irmão. Desgraça é tudo, na moral, aquela peste tem que pegar uns bons tempos de cadeia, viu, meu irmão? Por fazer isso com essas galera, meu velho. Na real, oxi, dá nem uma infeliz, meu irmão. Os cuidados de quem? Ela tá com meus pais, mas meus pais não podem levar ela. Ela não vai com ninguém, ela tem crises.
E a consulta é em Foz do Iguaçu É em mesmo? Foz do Iguaçu, é amanhã. Excelência, assim Sim. como também Vossa Excelência disse, a sentença dela já saiu. A sentença dela é regime semiaberto. O pessoal de Foz do Iguaçu, que já começaram a receber a sentença que já foi publicada, já estão fazendo a retirada das tornozeleiras. Então, assim, é questão só da publicação para ela fazer a retirada da tornozeleira. Agora, o que é pior, meu irmão, podia ter feito acordo de não perseguição penal, tá ligado? E se livrado disso tudinho. Já tava sem essa tornozeleira das antigas, amor, velho. Já tava fazendo os serviços comunitários na limpezinha e tal. Aí não, persiste, leva o processo até o fim. Aí, ser condenada, aí passa por isso aí, ó. Aí, ó. Na moral, pô. A questão da publicação, ela tem um procedimento aqui que já, o que depende do ministro relator já está liberado para a publicação. É que há outros ministros que ainda não assinavam os votos. Mas essa é, assim, em relação a isso, né? E aqui o que tinha sido decretado é em relação ao descumprimento de cautelares, né? Então, aqui, o que eu peço para a senhora fazer esses pedidos justificando e até mesmo alegando essa questão que haja um acórdão que ainda é pendente de publicação, mas já há uma decisão da turma em si, para que seja possível o ministro analisar essa questão relativa à revogação ou não. Tá? Porque a Procuradoria-Geral da República tem que ser ouvida e a delegação que me é concedida é uma delegação para efetuar audiência de custódia. Caso houvesse algum problema no cumprimento do mandado, aí sim eu teria autonomia, de certa forma, óbvio que, né, nos limites estritos da delegação, para decidir alguma coisa. Em relação a questão do mandado, né, da decisão que foi tomada pelo ministro relator, isso compete a ele em si. Então, né, eu passo a deliberar o seguinte, que tendo em vista os relatos da custodiada Márcia Aparecida Ferreira, na presente audiência, no sentido de não ter havido qualquer abuso ou irregularidade por parte dos policiais responsáveis pelo cumprimento do mandado de prisão preventiva que foi expedida nos autos da ação penal 2117, bem como considerando o cumprimento das formalidades legais e regulamentares, em especial os termos da Resolução CNJ 213, de 15 de dezembro de 2015, a exceção da questão relacionada ao exame de corpo de delito, que a ré deve ser submetida a tal exame, homologa o cumprimento do mandado de prisão, relegando a análise das questões relacionadas ao mérito da causa, Sua Excelência o Ministro Relator. Então, assim, doutora, né, seria isso. Aí acho que, Lucas, só consta essa questão do exame de corpo de delito, do exame né? de corpo de delito determinando que Pode seja deixar. realizado. E em relação ao pedido ao ministro, doutora Nadjane, eu peço que a senhora faça o mais rápido possível, de maneira que a Sua Excelência possa analisar. Encaminha, né, evidentemente, a Procuradoria-Geral da República e Sua Excelência analisa. Perfeito. Tudo Muito bem? obrigada, Meretíssimo. Obrigada, doutora Nadjane. Obrigado, senhora Márcia. E doutor José Guilherme, obrigado. Pronto, eu vou ler aqui trecho do voto de Xandão e pá, e depois eu já dou uma sacada melhor referente ao descumprimento das medidas dela e o mandato de prisão de Xandão. Aí tá assim, ó, trecho do voto de Xandão. Embora tenha feito uso do direito constitucional de permanecer em silêncio durante seu interrogatório judicial, a acusada Márcia Aparecida Ferreira confirmou no interrogatório policial ter deixado sua cidade de residência em Foz do Iguaçu, Paraná, para participar de manifestações na cidade de Brasília, Distrito Federal, chegando ao acampamento em frente ao quartel-general do Exército dia 8 de janeiro de 23, onde permaneceu até o dia 9 de janeiro de 23, quando foi presa pela Polícia Federal. De acordo com o auto de qualificação e interrogatório, documento tal, firmado no ato de lavratura do auto de prisão em flagrante, a acusada Márcia Aparecida Ferreira afirmou ter chegado ao acampamento às 18h30 do domingo, dia 8 de janeiro de 2023, em ônibus fretado. Afirmou ainda que, aspas,
Estava trabalhando, 3 pontos, na cozinha do QG do Exército desde que chegou. Ou seja, ela foi pra lá e já arrumou logo uma função de ficar fazendo comida e pá, tá ligadão pros bandidos. Oxi, vê, que braba. Aí segue. Que a confissão da ré, corroborada por ao menos 529 réus, coautores dos crimes que igualmente confessaram a mesma conduta e firmaram acordos de não persecução penal com a Procuradoria-Geral da República, devidamente homologados por este Supremo Tribunal Federal. Vê só a braba, e ela podia ter feito acordo também, tá ligado? Não fez porque não quis, aí agora tá aí, ó, sofrendo ela e causando sofrimento à família, meu irmão. E tudo culpa de Bolsonaro no final das contas, vê? Aí finaliza aqui que nesse contexto, inclusive, destaquem-se as fotografias juntadas na denúncia, que demonstram uma estrutura bem organizada, com barracas, lonas, água, geradores e carregadores de celular. E o bagulho é tão organizado que ela chegou lá e já foi arrumando logo uma função para fazer, tá ligado não? De ficar preparando comida para os meliantes. Enfim, condenação: 1 ano por associação criminosa convertida em serviço comunitário, cursinho sobre democracia, essas fitas assim, ficar sem poder usar rede social, sair do país, ter posse ou porte de arma, essas fitas de leve, de leve, de leve. Nem cadeia pega. E por incitação ao crime e pagamento de multa, né? Enfim, eu vou buscar aqui informação referente a descumprimento de medida cautelar dela e o mandato de prisão de Xandão. Pronto, peguei um documento aqui enviado pela penitenciária referente ao número de sinalizações. Meu irmão, o bagulho é doido, bicho, mais de 90 sinalizações de descumprimento de medida cautelar, tá ligado? Mas Xandão não usou todas essas 90 não, na hora de decretar a prisão. Diz aqui que ela foi solta e pá, que foi liberada em liberdade provisória e tal, não sei o que, e pá, e que teria as regras para seguir. Aí depois tá aqui, ó. Em 4 de julho de 2024, o juízo da 4ª Vara Federal da Subjeção Judiciária de Foz do Iguaçu, Paraná, por meio do ofício de tal número, noticiou 11 violações às medidas cautelares. Agora isso aqui é um relatório enviado de julho. Eu vi um enviado esse ano, consta lá, do ano de 2024. Mais de 90. Aí segue aqui, ó. Em 12 de abril de 24, sexta-feira, recolhimento noturno das 22h20 às 23h48. Em 26 de abril de 2024, sexta-feira, recolhimento noturno das 2h07 da manhã até as 5 horas da manhã, em 1 minuto. Em 5 de maio, domingo, recolhimento de final de semana, Ibraipá, duração não especificada. 1º de junho, sábado, recolhimento ao final de semana, do meio-dia 54 até as 13 horas. Em 1 de junho, no sábado, recolhimento aos finais de semana, das 18h11 até as 22h17. Em 13 de junho de 24, a quinta-feira, recolhimento noturno, das 22h20 até as 5 horas da manhã. Isso é o período que eu faço dentro fora de casa, que não podia, né? Aí aqui, 15 de junho de 24, sábado, recolhimento ao final de semana, das 18h26 até as 18h36. Em 18 de junho de 24, terça-feira, recolhimento noturno das 23 até a meia-noite e 20, 18, para ser mais preciso. Em 22 de junho de 2024, sábado, recolhimento ao final de semana. Ficou das 19h14 até as 19h29. Em 29 de junho de 2024, também um sábado, descarga da bateria da tornozeleira das 17h48 às 19h01. E em 29 de junho de 2024, sábado, recolhimento aos finais de semana, ficou de meia-noite e 36 até as 19h02. Vê que braba. Aí depois quer tá chorando, meu irmão, mas não segue nem o básico dos básicos. Final de semana não pode sair, aí sai, passar a madrugada fora e tudo mais. Se é que não tá indo pra festinha, né? Aí aqui segue que o juízo fiscalizador também encaminhou as justificativas para algumas das violações informadas. 1. Em relação à violação cometida em 5 de maio de 24, a ré alegou que sua filha saiu com seu celular e, preocupada em deixar a menor com o aparelho de telefone, foi atrás dela e então registrou violação da área de inclusão. 2. Em relação à violação cometida em 1º de junho de 2024, a ré alegou que teve a necessidade de ir ao mercado. 3. Em relação à violação cometida em 15 de junho de 24, a ré alegou não ter recordação completa
mas acredita ter ido ao mercado. Em relação à violação cometida em 18 de junho de 24, a ré apresentou declaração de comparecimento a atendimento em serviço de saúde. Deixa eu até ver aqui se não foi o que ela passou. Pronto, foi quando ela passou a madrugada fora. Foi bagulho de festinha não. Vamos ver aí se o negócio da galera que tava julgando mal, feito eu. 5. Em relação à violação cometida em 22 de junho de 24, a ré alegou que estava sem internet em sua casa e foi até um ponto que encontrou sinal para poder enviar a declaração de boa conduta a ser apresentada no processo, para ser analisada na instrução processual. No que concerne às demais violações noticiadas, a ré não apresentou justificativas. É o relatório decido. A ré, Márcia Aparecida Ferreira, está entre as mais de 1.000 pessoas presas entre o dia 8 e 9 de janeiro de 23 que tiveram concedida a liberdade provisória mediante a imposição de medidas cautelares diversas descritas no relatório. O juiz da 4ª Vara Federal de Subseção Judiciária de Foz do Iguaçu, Paraná, noticiou que a ré incidiu em 11 violações a medidas cautelares que lhe foram impostas. Das justificativas apresentadas, merece ser acolhida apenas a relativa ao comparecimento à unidade de pronto atendimento em tal unidade no dia 18 de junho de 24, devidamente comprovada nos autos. Ou seja, de tudinho, só teve uma que foi justificada de forma decente, né? Que esse bagulho de ir no mercado, ir atrás de celular, esse bagulho não cola não, meu irmão. E aí segue aqui. Observe que em relação à violação cometida em 1º de junho de 2024, a ré alegou que precisou ir ao supermercado, mas cópia do cupom fiscal anexada aos autos não revela a compra de qualquer item de primeira necessidade. Pelo contrário, o documento indica a compra de itens supérfluos, a saber, um pote de sorvete, um suco de uva e um pote de pepino japonês. Quer tirar Xandão, meu irmão? Precisava ir no mercado e foi comprar-se água, tá ligado não? Leite, mas não. Roupa sorvete, meu irmão. Tá, essa galera quer ficar de comediagem, depois quer tá chorando, meu irmão. Aí eu fico com pena ainda, absurdo. Aí a partir disso, não se revela absurdo deduzir que a possível ida ao supermercado no dia 15 de junho de 2024, da qual a ré não tem certeza, também tem ocorrido para compras de produtos que não se enquadrariam exatamente como itens de primeira necessidade. No que concerne a justificativa para a violação ocorrida no dia 22 de junho de 24, segundo a qual a ré teria saído da área de inclusão para encontrar sinal de internet, a fim de possibilitar o envio de declaração de boa conduta para ser analisada durante a instrução processual, observo que sequer houve designação de audiência de instrução desses autos. Dentre as faltas não justificadas, verifica-se inclusive a violação ao recolhimento ao final de semana, ocorrida em 26 de junho de 2024, cujo relatório indica que a ré passou quase 19 horas fora da área de inclusão. Tendo em vista esse contexto, observo que a ré insiste em desrespeitar as medidas cautelares impostas nesses autos e referendadas pelo plenário do STF, revelando seu completo desprezo por essa Suprema Corte e pelo Poder Judiciário. Importante destacar que a possibilidade de restabelecimento da ordem de prisão foi expressamente consignada na decisão que substituiu a custódia por medidas cautelares diversas em 20 de janeiro de 2023, seguindo o aspecto de tal número aqui, Braipá, e tal documento, tal número de ID. Diante do exposto, com a fundamentação do artigo 21 do Regimento Interno deste Supremo Tribunal Federal, decreta a prisão preventiva de Márcia Aparecida Ferreira, que tem tal número de CPF. Expressa-se o mandato destinado à Polícia Federal. Determino ainda a inclusão do mandado de prisão no Banco Nacional de Monitoramento de Prisões, BNMP, ciência à Procuradoria-Geral da República. Publique-se essa decisão somente após o cumprimento do mandato. Brasília, 10 de julho de 2024.
Ou seja, 9 meses depois que a meliante chegou a ser presa, meu irmão. Na real, dava pra ter prendido antes, pô. Esse tempo todinho com o mandato em aberto e a galera não prendeu. Esperou a mulher ser julgada e tudo mais. Mas enfim, ela buscou. Tentou, forçou a barra, fez de tudo pra ser presa, amor, vai. Até não querer firmar o acordo de não persecução penal. Se tivesse firmado, hoje, depois de uns dias já tava tirando a tornozeleira e ficando de boinha. Enfim, vou encerrar o vídeo já por aqui. Por favor, na humildade, se inscreve no canal se não for inscrito, deixa like, comenta também qualquer coisa para ajudar o engajamento. Na dúvida do que comentar, pode deixar aí um viva pra Lula, um viva pra Xandão, um viva pra democracia, pro canal Filosofia Marginal também. Se possível, se puder, peço que manda um pix para fortalecer, é ajudefilosofiamarginal@gmail.com. Qualquer valor é bem-vindo. Deixa aí nos comentários se de fato essa mulher é digna de pena, se não é e pá. Eu fiquei com o coração meio que machucado, confesso, tá ligado não? Mas depois que o cara vai ver essa informação, meu irmão, 96 descumprimento, sinalização de descumprimento de medida cautelar. Isso no ano de 2024. O ano tem 365 dias. A mulher violou em 96, meu irmão. É avacalhação demais, né não? É quase de cada 4 dias, ela descumpriu alguma coisa, amor, vai. Final de semana, principalmente, pelo que eu tava vendo. Encerrando o vídeo, tamo junto, até a próxima. Pra golpista sem anistia e sem saída, viu, rapaz? Que golpista bom. É golpista preso, amor, vai. Inscreva-se, curta e compartilhe. E se possível, manda um pix. Estou precisando muito e só o Bolsonaro que não precisa recebeu. Até a próxima!